Só. Então é porque é uma palavra que precisa ser compreendida. Por isso, onde me deu a oportunidade, agradeço aqui ao meu amigo e a vocês, não se iluda com falsos profetas. Examine até o que eu estou dizendo. Examine o que Damião do Nascimento Silva está dizendo. Porque os verdadeiros seguidores de Cristo, eles examinavam as escrituras, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Os bereenses ouviu atentamente os apóstolos, foram confirmar nas escrituras se era de fato o que ele estava dizendo. Então examine o que eu estou dizendo. Fizeram muito mal pro senhor, né? Hein? Fizeram muito mal. O mundo religioso faz. Não, pro senhor. O mundo religioso faz mal a todos que ouvem e acreditam neles. Sabe por quê? Porque eles são falsos, são lobos, são ovelhas, melhor dizendo, aparentemente, mas na verdade são lobos devoradores. Não estou me referindo a você não. Eu estou dizendo na boca daqueles que ensinam outro evangelho que não seja o evangelho que Cristo e os apóstolos ensinaram. Porque a revelação de Deus deu a Cristo. Cristo escolheu os 12 apóstolos. Seus apóstolos escreveram as escrituras, inspirado por Deus. E as escrituras estão em nossas mãos. Eu não preciso de revelação mais de ninguém. Eu preciso da revelação de Cristo através dos apóstolos da sua palavra. Não existe outra pregação. Você não acredita que Cristo pode revelar algo para o senhor? Como? Ele já revelou tudo. Esse é o falso Cristo, olha. Se você pensar que Deus pode revelar, Deus está me revelando que você vai ter um emprego daqui a 30 dias, que você vai encontrar a mulher dos seus sonhos daqui a 60 dias. Agora você tem que fazer um voto aqui, você tem que fazer uma campanha aqui, uma fogueira santa. Aqui está um envelope especial para você. Bota aqui sua oferta, aí Deus vai lhe dar. Moço, isso é mentira. Isso é conversa de trancoso. A verdadeira revelação já foi dada. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente falou Deus aos nossos pais, por intermédio dos patriarcas e dos profetas. Nesses dias falou pelo seu Filho. Se ele falou pelo seu Filho, Deus, ele vai falar por mais quem? Por mais ninguém. Não caia nessa mentira de dizer, venha aqui para minha igreja, que Deus aqui vai ter culto de revelação, que Deus está me revelando que você está com um problema de saúde, você está com uma dor debaixo do braço, você está com uma dor de cabeça. Meu amigo, isso então, é você não acredita que Deus isso revelou, que Jesus revelou para Paulo o terceiro céu? Como é? O senhor não acredita que Paulo foi revelado para ele o terceiro céu? É lógico que eu acredito, é que é outra história, querido. Isso aí é outra história. O próprio Paulo escreve isso por várias vezes. Ele subiu ao terceiro céu. O senhor falou que é só Cristo? A revelação que Cristo deu aos apóstolos. Deus falou por Cristo. E se ele falou por Cristo, Cristo fez o quê? Ele escolheu os apóstolos. E eles escreveram as escrituras. Eu estou falando, amado, que Deus não fala hoje por boca de nenhum homem, se não for pelo que está escrito nas escrituras. Essa historinha de dizer que Deus está lhe revelando que amanhã vai ter um grande dilúvio, que o presidente Lula vai adoecer, vai cair de um avião, que Bolsonaro ia ganhar corpo, muitos testemunharam que Bolsonaro era o presidente. Cadê? É tudo mentira. Isso são os fanfarrões. Isso é brincar com a fé. A fé verdadeira é a que vem do verdadeiro evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra de Filha Malafaia, não é minha palavra, não é a sua, não é de Padre Luciano, não é do Papa Francisco. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora, se você abrir as escrituras e você estudar ela 15 ou 20 minutos, meu filho, se você dobrar seu joelho e dizer, Senhor, me dá o entendimento da sua palavra, você reconhecer que aquela palavra é de Deus, você vai receber. Você vai receber, porque Deus busca um coração contrito e quebrantado. Mas quem salva não é Cristo? Como é? Quem salva não é Cristo? Ele é o Salvador, lógico. Então, e Cristo é o quê? Cristo é o Filho de Deus. Cristo é a essência de Deus. Cristo foi gerado por Deus. Cristo é pelo qual foi criado todas as coisas.
Cristo é a excelência de Deus. Cristo é o verbo vivo de Deus. Então Ele que envia o Espírito Santo e dá entendimento àqueles que o amam. É isso que eu estou querendo explicar para você. Porque Ele falou que tem os seus escolhidos na terra, né? Como é? Ele falou que tem os seus escolhidos na terra. Tem. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muito bem, Ele tem os escolhidos. Vai mandar os seus anjos reunir os seus escolhidos na face da terra. Certo. O senhor acredita que existe escolhido de Deus? Tem. Agora, não que Ele escolheu uns para o céu e outros escolheu outros para o inferno. Isso aí não. Predestinação é um engano de Calvin. John Calvin, que foi o fundador dessa teoria da predestinação. Para falar de Calvin. Então, isso foi um dos piores falsos profetas que já existiu, foi John Calvin. Porque ele é um falso profeta. Porque ele aponta que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. O amor de Deus não é capaz de fazer isso. Porque Deus não criou o inferno para colocar nenhum homem. Deus criou o inferno para colocar Satanás e seus anjos. Isso é o que as escrituras sagradas me ensinam. Então o senhor crê que ninguém vai para o inferno, então? Lógico que vai. Lógico que vai. Basta eu não obedecer o Evangelho de Cristo. Basta eu, não vou dizer vocês não. Basta Damião do Nascimento Silva. E quais os principais mandamentos do Evangelho de Cristo? Os principais? Gostei da sua pergunta, parabéns. O principal, a primazia dos evangelhos é o amor. É o primeiro mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois um semelhante, ame o seu próximo como a si mesmo. Mais tarde, quando Jesus, isso aqui foi dito desde Moisés. Mais tarde, quando Jesus veio, ele olha para os apóstolos, depois de quase 3 anos que ele convivia com eles, e ele diz: eu vos dou um novo mandamento. E o que é amar o próximo como a si mesmo? Como a si mesmo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Mas deixa eu concluir só o que eu ia dizer. Ele disse: novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor é o dom supremo. E nós mostramos amor quando nós estendemos a mão ao necessitado. Como nós somos misericordiosos. Quando você vê um cego de bengala e está para atravessar uma rua, você olha para ele, pegar na mão dele e atravessar a rua. Se ele é coxo, você puder botar nos braços e ajudá-lo, isso é amar. Se alguém pedir de comer pro senhor? Como é? Se alguém pedir de comer? Eu tenho que doar e dar. Que amor, que fé é essa? A fé tem que ter obras. E se um pastor pedir de comer pro senhor? Eu dou até um inimigo. Eu dou até um inimigo, quanto mais no dito pastor. Agora, mas do jeito que o senhor estava falando, o senhor está com raiva dele. Com raiva dele. Você está entendendo tudo errado. Eu dou com raiva e com ódio. É da mentira que eles pregam. Eles são pobres almas que precisam se arrependerem. Eles precisam se arrepender. Ora, se Jesus ensinou a amar meus inimigos, como é que eu não vou dar uma ajuda a um religioso me pedir? Eu tenho que amar. Eu tenho que amar até meu inimigo. Silas, Malafaia e tantos outros pastores que existem no mundo. Um novato agora que tem na Luciana, que está aí na Bandeirante. Se ele um dia precisar de mim, agora eu tirar meu dízimo, meu dinheiro e dar para ele, sabendo que ele vai luxar, vai comprar avião. Que o dinheiro, que o dízimo não é para ajudar uma criança, não é para ajudar um estrangeiro. Que o dízimo não é para ajeitar, para comprar ajudar a comprar o remédio de uma viúva. Porque o dízimo da Bíblia, quando os levitas recebiam os dízimos, porque haviam 12 tribos, Deus escolheu uma tribo para receber os dízimos. Eram os sacerdotes levitas, filho de Levi, filho de Jacó. Os dízimos eram para pessoas necessitadas. Preste atenção, amigo. Não caia nessa ilusão, vocês. Os dízimos que Deus mandou, porque Deus ama todos, quem cuida dos pobres é Deus, para ajudar os necessitados. Agora, sabe para onde vai o dízimo que você dá nessa religião aí? O luxo. Para onde? Para a conta corrente do pastor.
A conta corrente dele. Agora, você pensa que ele está preocupado com uma viúva que está sem a medicação dela? Porque ela tirou o dízimo. E tem deles tão exploradores que é dízimo. É 3. Eles dizem, os falsos profetas, dizem que é o dízimo do pai. Olha que heresia. O dízimo do filho e o dízimo do Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus. Aí o senhor anda pregando isso aí pelo Brasil todo. Eu prego onde Deus me dá oportunidade, prego com a autoridade de Deus. Porque aquele que prega com a palavra viva de Deus, ele não tem medo de nada. Não prego querendo insultar, mas é esclarecer, é ajudar. Porque aquele que ganha alma é sábio. Quem ganha uma alma? Se eu dei uma palavra aqui e tocou no coração de alguém, Deus disse, se eu ganhar uma alma, se você ganhar qualquer um, é sábio. E como é que o senhor vai enviar as almas para onde? Querido? O senhor vai enviar as almas que o senhor ganha para onde? O único Salvador que é Cristo. Qual o outro caminho, meu filho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Tudo está no artigo definido. A. Não é uma indefinição, caminho, é o. Quanto tempo o senhor participou desse meio religioso? Meu amigo, desde que eu me entendo, que eu conheci a Bíblia, que eu sou aprendiz das Escrituras. Mas o senhor já fez parte de alguma denominação? Já fiz parte da denominação. Aí Primeiro estudei para padre. Você estudou para padre? Estudei para padre. Depois comecei a analisar as Escrituras. Totalmente contrário ao que eles ensinam. Depois fui para o pentecostalismo. Comecei a estudar as Escrituras. Outra aberração. E hoje eu vejo nas Escrituras Deus pacientemente, como Ele foi comigo, querendo salvar todos que o amam através de Jesus Cristo, conhecendo a sua única igreja, a igreja de Deus. Porque tudo que é de Deus é chamado pelo nome de Deus. Tudo. Por exemplo, olha que exemplo. Essa boneta é de Damião. Sou eu. Essa camisa aqui é de Damião. Esse relógio é de Damião. Bolsa, licença. Essa bolsa sua, qual é o seu nome? Maria dos Santos. Prazer, meu querido. Essa bolsa é de Maria dos Santos. Então Deus também tem aquilo que pertence a Ele. Deus tem o Espírito de Deus. Deus tem a família de Deus. Deus tem a igreja de Deus. Deus tem o Cristo. Lá em Lucas 9:27 está escrito: o Cristo de Deus. Então, aqui. E na onde que a sua família se reúne? Nós nos reunimos. Aqui pode ser uma reunião. Em qualquer lugar onde eu tenho oportunidade, que tem pessoas, não importa o prédio, onde se sente, não importa se tem cadeira luxuosa, não importa se tem microfone, não importa se tem pessoas famosas. Não, o importante é o Evangelho. O importante é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É o Jesus, né? É o Evangelho de Jesus. Muito bem. Então, o que é de Deus é chamado pelo nome de Deus. Profeta de Deus. Os filhos de Deus. Pode ser de Jesus Cristo. Não é? Jesus, o Filho de Deus, muito bem. Mas a glória agora é de Jesus. Sim, toda glória Deus deu a Jesus. Então todo Deus, poder. Todo poder, muito bem. Então Deus, que é chamado pertencente a Deus, é chamado pelo nome de Deus. Como eu dei o exemplo dessas minhas pequenas coisas. Isso aqui é de Damião. Então Deus tem as suas coisas. Uma das coisas é a igreja de Deus. Igreja de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Não confunda as coisas. Mas a honra tem que ser para Ele, né? Sim, porque o Pai deu a Ele a honra. Mas o Filho, note bem, na oração sacerdotal de Cristo, lá em João 17. O senhor não é testemunha do Jeová, não, né? Deus me livre e guarde. Eu estou mostrando a você os defeitos dessa religião podres e estou trazendo
Cristo. Estou apontando Cristo. Cristo é o Senhor, é o Senhor. É que eu vejo uma certa dificuldade no Senhor de falar de Cristo. O Senhor fala só de Deus. Note bem. Agora Deus tem um monte. Cristo, não. Entenda bem. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o meu Salvador, o nosso Salvador. Nosso Salvador. Ele é aquele pelo qual Deus enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu preciso, Cristo é a ponte que me leva ao Pai. Agora, o próprio Cristo, quando ele ora pelos seus apóstolos, antes dele ir para o martírio da cruz, o que é que ele ora? Pai, eu não peço que os tireis do mundo, falando com os seus apóstolos, mas que os guarde do mal. Ele diz, Pai, santifique-os na tua verdade. Parabéns, a tua palavra é a verdade. Então, Cristo, ele está mostrando o Pai, que o Pai é quem santifica, através dele. Uma palavra que santifica. Mas Cristo, veja a sua humildade, ele pede para o Pai abençoar. Ele não diz eu abençoo, porque o que presta atenção, João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, certo. A carne para nada aproveita. Aí Jesus diz: as palavras que eu vos ensino são Espírito e vida. Então Cristo não joga as palavras dele fora. João 12,48 até 50, Jesus diz, ele diz: se alguém ouve a minha palavra e não pratica, eu não julgo, mas as palavras pelas quais essa que há de julgar no último dia. Aí ele diz no versículo 49, 50 a seguir, ele diz que o que ele fala, a doutrina que ele está falando, não é dele. Cristo fala pela boca de Deus. Os pastores não entendem isso. O que Cristo fala não é dele, ele não tem doutrina. Mas em Marcos fala, Marcos 16, em meu nome, sim, querido, aí expulsarão os demônios. Sim, mas ele está falando pela boca de Deus. Ele é o nome. Então Cristo está falando por Deus. Entenda isso. Mas Cristo ele é o nome sobre todos os nomes. Sim, lógico. Mas eu estou falando que a doutrina dele não é dele, é de Deus, porque Deus é o Pai de Cristo. Ele está obedecendo aquela cruz. Ele obedeceu, ele morreu por todos nós, obedecendo ao Pai. Mas tem que chegar em Cristo primeiro. Sim, querido, você precisa entender que Cristo. Me diga uma coisa, preste atenção, isso é muito importante. Não, você não vai conseguir fazer uma pregação boa você andar, não. Vai não. Se você não entender isso, não vai. Eu estou lhe dizendo que talvez Deus colocou isso para você se tornar uma luz mais resplandecente. Entenda, eu estou dizendo isso confiante na palavra de Deus. Olha, existe uma hierarquia divina. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Perante Deus, os anjos não estão nessa hierarquia. Deus, preste atenção. Sim. Cristo está submisso a Deus. Cristo não fez nada por ele fez por Deus. O amor dele foi por Deus, que ele amou a nós mesmos e ele obedeceu ao Pai. O senhor tem filhos? Lógico que eu tenho filhos. O senhor já deu alguma... Por exemplo, na sua casa, seu filho não tem a mesma autoridade que você tem? Não pode. Então ele não é seu filho. Não pode, se ele não pode ter autoridade, senão vai virar a casa de mãe Joana. Você tem que ser pai. Agora você não vai gritar, você não vai dizer eu que mando aqui, não. Você vai exercer a autoridade, porque a autoridade é serviço. A palavra autoridade significa servir. Então, pai verdadeiro, a mãe verdadeira serve a seus filhos. Então isso é autoridade. Autoridade não é eu bater na mesa e dizer sou eu que faço a feira aqui, sou eu que lhe dou isso, isso não é autoridade. Mas o herdeiro, quando é empossado, é ele que manda. Aí é outra história, querido, é outro. Vai para outra. Falando autoridade. Vai para outro contexto. Mas é a mesma autoridade. Então vamos aqui que talvez o menino esteja entendendo aí. Existe uma hierarquia. Jesus falou em Mateus 28
E ele recebeu todo poder. em cima. Sim, tudo. Olha lá, no céu, em cima, no céu, embaixo, na terra, então e debaixo da terra. é 50% do poder só? Ou é 100%? Você ainda não entendeu. Cristo fala pela boca de Deus. Quando ele diz eu recebi todo o poder, ele está falando que Deus deu a ele todo o poder. Ele está falando agradecendo o Pai. Não, se ele tem todo o poder, toda a autoridade está na mão dele. Aí ele é igual a Deus? É, Ele é filho. ele é um, está escrito que ele é um com o Pai. Sim, não é o que eu estou dizendo que ele é um com o Pai, mas ele é submisso ao Pai. É isso que eu quero lhe dizer. O que foi que ele ensinou na oração do Pai Nosso? Que é tão simples que todos aqui conhecem. Preste atenção como é a oração. O senhor está indo pela letra, a letra mata. Não, a letra Vai pelo eu não estou indo Espírito. pela letra. Vai Eu já lhe pelo falei que Espírito. Deus instituiu o novo pacto é do Espírito. Entendeu? Eu já lhe expliquei isso, que Cristo disse que as palavras de Deus são espirituais. Eu não estou falando das palavras pela letra. Eu estou falando pelo Espírito. Tem que se Quando- glorificar Jesus. Aquele que glorifica o Filho, glorifica o Pai. Sim, querido, lógico. Quem é que está tirando a glória Então de não Deus? pode tirar a glória de Jesus de E jeito quem é que nenhum. está tirando a glória do Filho de Pelo jeito Deus? você está tirando. Galera. Não, eu estou dizendo que Cristo é Se você está mandando aí a Deus diretamente, não consegue. Tem que ir através de Jesus. Não é o que eu estou dizendo, criatura, mas dessa forma, mesmo assim, indo por intermédio de Cristo, Cristo está apontando que tem um Pai que é mais importante do que Ele. Leia os evangelhos que você vai ver Jesus dizendo que o Pai é maior do que todos, e saiu da boca de Cristo. Isso Se não Cristo tem diz, discutir. então você está dizendo Mas que você está fazendo um Cristo como escravo, não é escravo. Ele é um, ele é a mesma coisa que o Pai. Cristo não foi um servo de Deus. Ele tem a mesma autoridade do Pai. Porque o Pai otorgou para ele. Ilustre. Preste atenção. Entronizou ele, ó. Preste atenção. Entronizou ele como Rei dos Reis, Preste atenção à o oração Senhor de do todos. Pai Nosso, que todos aqui sabem o Pai Nosso. Olhe como Jesus começa a oração. Ah, Pai nosso Nosso, está no céu. Ele dos seus apóstolos que está no céu. Pai, ele está se referindo ao Pai. Santificado seja o teu nome Mas o que ele falou? Tudo que pedires ao Pai, hein? em meu nome. Então. Sim, querido. Isso aí é lógico. Eu não tô tirando essa. Tirar Jesus da equação não tem como. Não. Você está entendendo tudo errado. Eu espero que alguém Jesus, 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 o Salvador, Sim, o Rei dos Reis, lógico. Senhor do Senhor. Sim. É lógico. por ele que eu vou ao Pai. Se a Porque minha... sem ele o Pai não me enxerga. Meu filho. Sem ele eu estou morto no pecado. Sim, meu filho. É Jesus. Sim, meu É filho. Jesus. Então fala dele, pelo amor de Deus. Quem é que não está exaltando o nome santo de Cristo? A partir do momento que eu digo que ele é submisso ao Pai, eu estou exaltando o nome dele, porque é pelo exemplo dele que eu vou ser submisso a ele. Ele sempre foi submisso ao Pai. Entenda essa hierarquia que existe: Deus, Cristo, o homem e a mulher. Mas não pode atravessar Você não Cristo. pode ir de você para Deus. Não, você tem que ser submisso a Cristo. Ah, isso sim. Cristo tem que ser o seu cabeça, para você ser o cabeça da sua Aí eu esposa. concordo. Diante dessas palavras, eu intencionalmente eu toquei em alguns pontos para ver qual era a posição do irmão, mas a realidade é muita coisa que ele fala é verdade. Muita coisa que ele fala é verdade. A única coisa que achei estranho é que ele queria tirar Jesus da equação. Não sei qual era a intenção dele, mas deu para perceber. Por isso que eu glorifiquei a Jesus, mas tirando isso, é a verdade, irmão. Entendeu? Ninguém está mais aí desinformado. A internet aproximou mais as pessoas da verdade. É certo que da mentira também.
mas tem muita verdade. E sendo verdade, ela faz um rebuliço. E você? Qual é a sua posição? Deixa aí nos comentários. Amém? Continua orando por nós. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Vamos chegar a 1000 inscritos para que o YouTube possa trabalhar também para Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.